Ora, só um segundo. Olá, muito boa noite, bem-vindos a esta formação de segunda-feira, uma formação base sobre a oportunidade do negócio ASR em Portugal. O meu nome é João Paulo Reis, sou empresário independente da companhia, tenho 2 anos já de atividade, iniciei a oportunidade há 2 anos em Espanha e agora recentemente no dia 11 de maio foi o lançamento de Portugal e estamos com maior empenho e entusiasmo para desenvolver esta oportunidade em Portugal. Uma oportunidade que vai efetivamente marcar a diferença. Estamos a falar de uma empresa muito jovem, com uma enorme ambição e com um projeto entre mãos que é efetivamente diferenciador e fantástico. Estamos a falar da digitalização de negócios, uma oportunidade de negócio independente que vai permitir a qualquer pessoa que queira desenvolver uma atividade por conta própria, pode ser a tempo completo ou em part-time, poder ter um resultado excelente, ter excelentes resultados e criar aqui uma forma de rendimento muito diferente daquilo que se consegue nos negócios tradicionais ou a trabalhar por conta de outrem. Hoje vamos tratar aqui de 3 áreas diferentes dentro deste negócio. Vamos falar um bocadinho sobre o plano de marketing e bónus de início. Depois, numa segunda parte, outro colega irá falar um bocadinho sobre a parte de serviços, como contratar. É uma parte muito importante porque esta empresa essencialmente baseia-se em captar clientes, ok? Ainda que não seja de uma forma massiva, mas temos que ter clientes para poder haver, para que possam existir rendimentos. E uma terceira parte final, que vai falar um bocadinho da progressão na carreira e como começar no negócio para ter resultados, um plano logo imediato de 30, 60 e 90 dias. Ora, vamos lá então dar início, ok? Ora, cá está. Como dizia, o lançamento oficial foi no dia 9 de maio e entre dia 9 e o próximo dia 8 de junho, ok, irá acontecer a segunda fase do lançamento da empresa. Houve uma primeira fase que foi até dia 9, onde apenas se poderiam fazer inscrições de novos AIs, e agora do dia 9 ao dia 8 de junho podemos fazer novos registros de empresários independentes e podemos também fazer clientes. Isto quer dizer que no dia 8 de junho, de forma retroativa, todas aquelas pessoas que vão alcançando posições no plano, vamos falar já de seguida do plano de negócio, poderão receber, como dizia, de forma retroativa, todos os baques de equipa, o comissionamento pela construção de rede e aquisição de clientes, ok? Vamos lá então falar um bocadinho sobre o plano de marketing e retribuição. O plano de marketing compõe-se de 6 posições, ok? De ZC a D, Diretor Nacional Sénior, e uma posição de qualificação para os primeiros 30 dias. Isto quer dizer que o plano de remuneração prevê ao longo do tempo diferentes formas de rendimento e logo nos primeiros 30 dias a empresa pede-nos que consigamos 7 pontos e 3 serviços. Os pontos são os pontos que são atribuídos a cada serviço e cada serviço vai ter um número de pontos de 1 a 3 pontos conforme o tipo de serviço contratado e a longevidade do serviço, ok? Quer isto dizer que serviços que tenham maior permanência vão ter mais pontos e consoante o número de serviços vão ser atribuídas diferentes pontuações que irão permitir ao longo do tempo qualificar para todas as posições de mérito da companhia. A segunda posição ou a primeira posição do plano será o ZC. Esta posição pode-se alcançar em 30 dias e receber uns bónus, vamos falar também disso já de seguida. Para o efeito, terás que ter um total de 30 pontos, pode ser individualmente ou em equipa, com uma ou duas pessoas, ou três, somando um total de 30 pontos, dos quais sejam 15 pessoais, poderás alcançar já a posição de coordenador de zona. O coordenador regional é uma posição que se pode alcançar também com 3 linhas diretas ou mais, sempre que cada linha não tenha mais de 75 pontos. Quer isto dizer que pode ter mais de 75 pontos, mas para efeitos de qualificação apenas se irão reconhecer os 75 pontos por linha, ok? Num total de 200 pontos poderás então passar a ser coordenador regional. O diretor regional tem que ter 600 pontos em 3 ou mais equipas diretas, ok? Até um máximo de 200 pontos por equipa. Isto quer dizer que na posição de diretor regional já estás no meio, se pode assim dizer, do plano, e depois terás direito a outro tipo de incentivos e recompensas, como retiros, viagens e prémios e reconhecimento, um reconhecimento também especial da empresa a partir da posição de diretor regional. O diretor nacional, teremos o diretor nacional
e o Diretor Nacional Gold e Platino. São 3 posições, são 3 níveis para a mesma posição e para o efeito terás que ter 3.000 pontos para ser Diretor Nacional. Esta posição inclui-se, portanto, com 4 ramas diretas. Aqui já não é só uma questão de pontuação, tens que ter uma estrutura com 4 parceiros de negócio, nas quais tenhas 4 diretos, em que tenhas que ter diferentes pessoas nas diferentes posições como diretores regionais. O Diretor Nacional Gold tem que ter 6.000 pontos e o Diretor Nacional Platino tem que ter 25.000 pontos. Perdão, tem que ter além dos 6.000 pontos, 15.000 pontos o Diretor Nacional Gold e 25.000 o Diretor Nacional Platino. Depois, também, importante perceber que o Diretor Nacional Sénior tem que ter 6 estruturas, portanto 6 linhas diretas, nas quais incluía pelo menos 2 diretores nacionais, ok? Terás que ter, isto é um sistema unilevel, podes ter tantas quantas pessoas queiras diretamente, e para alcançar a posição de Natural Sénior, terás que ter um total de 6 estruturas, e nas quais 2 delas sejam de diretores nacionais. Muito importante que existam, portanto, 2 ramas de diretores nacionais, 4 ramas de diretores regionais, e um máximo de 17.500 pontos por cada rama, 700.000 euros e máximo de 300.000 euros por cada rama de faturação, ok? Estamos a falar já de uma posição consolidada. Nestes 2 anos em Espanha, em que a empresa iniciou, já temos diretores nacionais platinos e agora estarão praticamente já às portas do diretor nacional sénior. Vamos passar a seguir e vamos explicar um bocadinho o tipo de remuneração em termos de profundidade. Isto quer dizer que, ao longo do tempo, vais poder adquirir clientes pessoais e receber de 1 a 15%, de 1 a 39 recebes 1%, de 40 a 59 já vais receber dos teus clientes pessoais 5%, isto de rendimento recorrente todos os meses pela faturação dos teus clientes. 60 a 99, 10%, de 100 a 199, 12%, e de 200 ou mais pontos, 15%. Isto é um tipo de rendimento que é recorrente, é um rendimento que se constrói no tempo, que efetivamente só se adquire uma vez os pontos e vais recebendo todos os meses um rendimento pela faturação, pelo volume comissionável de cada fatura. Em termos de profundidade, vais também poder criar estruturas em profundidade e ter diferentes compensações. Como dizia antes, para algumas posições tens que ter uma estrutura determinada, no início tens que ter apenas pontuação. É muito importante que compreendam que se só quiserem fazer clientes pessoais e não quiserem fazer estrutura, já tem compensação, ok? Não é necessário associar ao negócio outras pessoas para poder obter rendimentos residuais. Agora, quando tu atinges 25 pontos, recebes até ao primeiro nível, e segundo nível, com 50 pontos já poderás receber do terceiro e do quarto nível, e com 75 pontos até ao quinto nível. Isto quer dizer que quando tu estás entre os 60 e 99 pontos pessoais, já tens aqui um total de 10%, e vai-te permitir também receber até um quinto nível em profundidade com os 75 pontos. É muito importante esses 75 pontos porque te permite, de certa forma, desbloqueias até ao quinto nível as comissões e permite-te receber, tanto a nível pessoal como de equipa, comissões e rendimentos muito importantes. Se fores sozinho a fazer os clientes todos, podes ir até mais rápido, mas em equipa podes ir muito mais longe, e o rendimento aqui é o poder da duplicação. Iremos falar disso mais a seguir, da exponencialidade. O que é que são os níveis? O nível 1 são as pessoas que tu trazes para o negócio, o nível 2 são as pessoas que essas pessoas trazem para o negócio, e sucessivamente. No momento que chegas a diretor nacional, é algo fantástico, porque para além do reconhecimento, maior recompensação e maiores bónus, vais poder também abrir da 6ª geração até ao infinito e vais receber até 2,5%. Diretor nacional, na primeira geração vai receber 1%, na segunda geração vai receber 0,5%. O que é que isto quer dizer? Que numa mesma linha de negócio, se tu tiveres alguém que atinja a mesma posição que tu tens, diretor nacional, ele passa a ser o diretor nacional e vai receber 2,5%, e sobre toda a faturação dessa posição, dessa pessoa, até toda a descendência que exista nessa equipa, vais receber 1%. Se houver depois sobreposto um segundo diretor nacional, esse passará a receber 2,5%, o anterior 1%, e tu ainda vais receber dessa posição até à última profundidade mais 0,5%. Estamos a falar
de negócios que que estão a sobrepor e a acumular faturação, estaríamos a falar aqui de rendimentos, na realidade, muito interessantes. Depois vais ver um exemplo mais a seguir que pode dar-te uma panorâmica do que é que são os rendimentos até uma quinta profundidade. O diretor nacional sénior, portanto, tem 2% em termos de valor residual, e se houver uma posição de diretor nacional sénior numa dada linha abaixo da tua posição, ainda vais receber 1%. Estamos a falar de um negócio que no mínimo tem que ter 6 linhas diretas, e um total dessas 6 linhas tem que ter um conjunto de pessoas nas diferentes posições, sejam eles diretores nacionais e diretores regionais. De seguida vou-vos explicar um bocadinho, dar aqui uma visão gráfica do que é que são os níveis e qual é o poder da duplicação. Isto quer dizer que num dado momento abrias o teu negócio, não olhes para a parte geográfica, pode ser aqui de Portugal, só por uma questão de imagem, coloquei a imagem, ou colocámos a imagem aqui no centro da península. As pessoas que estão diretas a ti é o primeiro nível, imagina com 4 sócios vais receber 2%. As pessoas que estas vão trazer sucessivamente seria o teu segundo nível. Imagina que tu inicias com 4, estes 4 seriam 16, irias receber 3% do conjunto de serviços que eles fossem angariando. No terceiro nível, se estes 16 trouxessem 4 sócios, seriam, portanto, 64 sócios, era 3%. No quarto nível, se estes 64 trouxessem 4 pessoas cada um, seriam 264 e receberias mais 3%. E numa primeira fase, até ao quinto nível, se estes 264 também trouxessem 4 pessoas, seriam 1056 sócios e receberias 4%. O interessante de tudo isto é perceber que tu iniciaste com 4 pessoas no primeiro nível e acabaste no quinto nível com 1056 pessoas. Em termos de rendimento residual, é realmente impactante percebermos que podemos estar a falar aqui de milhares ou dezenas de milhares de euros ou centenas de milhares de euros por clientes que tu não fizeste, que tu não conheces, mas que, no entanto, tu vais receber de todos eles, ok? As percentagens que estão aqui assinaladas. Muito interessante, então, é perceber que se temos um rendimento de médio prazo e de longo prazo, temos um rendimento de curto prazo. Então, nas posições já anteriores do plano que te expliquei do ZC ao diretor nacional, sempre que alguém, num dado mês de calendário, entra na companhia e nos seus primeiros 30 dias faz aqueles 7 pontos, 3 serviços, a companhia vai pagar um bónus direto que é pago uma vez, que vai de 30 a 290 euros. Isto quer dizer que se essa pessoa, nos seus primeiros 30 dias de negócio, trouxer 3 ou mais faturas e 7 no total ou mais pontos, poderás receber, se for ZC, 30 euros, como RC 70, como diretor regional 220 e como diretor nacional 290. Obviamente isto vai haver pagamentos aqui assim que vão ser partilhados. Isto quer dizer que se o RC traz uma pessoa, recebe 70, mas se este RC, essa pessoa veio por um ZC, ele recebeu 30, menos 70 seriam 40. Então, em linha aberta, vais receber 30, 40, 150 e 70 euros para o diretor nacional. Um diretor regional, se tem um coordenador regional abaixo, o coordenador regional recebe 70 euros e ele, sobre a produção do ZC e do RC, ganharia 150. Vamos ver aqui um exemplo gráfico que vai ajudar a compreender melhor o que é que são os bónus de aquisição de clientes, que são pagos sempre que, como dizia, um EI qualificado, ok, em 30 dias vai gerar um bónus de cliente de equipa. O ZC 30, 70, 220 e 290 até ao diretor nacional, seja ele Gold ou Platino. Imagina que tu és diretor regional, ok, estás na terceira posição do plano e tens na tua linha da esquerda um coordenador regional, melhor dito, que tem abaixo de si um coordenador de zona. E este coordenador de zona, num dado mês, inscreve uma nova pessoa e ajuda a qualificar dentro dos seus primeiros 30 dias. Isto quer dizer que o coordenador regional receberia 30 euros, 70 euros para o coordenador de zona, 30 euros, perdão, o coordenador regional, 40, e tu, como diretor regional, receberias 150 euros. Na segunda linha, na segunda rama, que é esta que está aqui, tens no primeiro nível um coordenador regional que traz um novo EI e o ajuda a qualificar nos seus primeiros 30 dias. Receberia 70 euros conforme o plano e tu irias receber a diferença, que seriam outros 150. É muito interessante perceber
Então, podes ter em largura tantas linhas quando quiseres, tantos parceiros quantos quiseres. Se tiveres aqui uma pessoa que começa um negócio diretamente contigo, ele vai ganhar os bónus a que tem direito, são 30 euros. Se trouxer um novo representante qualificado, e tu vais ganhar a diferença, que anteriormente era de 150 para um RC, e agora para um ZC é de 190 euros. Isto quer dizer que tu vais acrescentando linhas ao longo do tempo, quantas tu quiseres. Quando me refiro a linhas, são linhas de negócio, são parceiros diretos, ok? E neste caso, quando tu tens um novo parceiro direto e o ajudas a qualificar, receberias por inteiro a comissão de diretor regional, que são 220 euros. Imagina num dado mês, por entrarem 4 pessoas novas na tua estrutura, umas diretas, outras indiretas, tanto em profundidade como direta, esta que foi aqui na largura, poderias ter 710 euros. Isto são rendimentos de construção, chamemos-lo assim, e que são pagos pela captação de clientes no primeiro mês de início de qualquer empresário. Imagina tu agora que tens aqui num dado momento já uma estrutura em que tens 1, 2, 3 pessoas diretas e estes têm em primeira, segunda e terceira geração outros empresários indiretos, ok? Imaginemos agora num dado mês de calendário que entraram todos estes novos. Vamos imaginar que são 15 empresários independentes qualificados num dado mês. Se a média é de 30 a 290, imaginemos aqui numa média de 150 euros por 15 novos GIs, estarias a receber até 2.250 euros. Este é o poder, por assim dizer, da duplicação e o poder da captação de clientes através da estrutura da equipa. Obviamente seria muito difícil uma pessoa sozinha ter um rendimento deste tipo, terias que ter uma construção constante e muito dinâmica de clientes. Agora em equipa, efetivamente, os valores são muito grandes, são expressivos. Imagina que num dado mês, por 50 euros numa tua equipa, acrescentaríamos aqui, tínhamos 1, 2, 3 níveis de profundidade, um quarto nível de profundidade, poderias ter 50 ou mais parceiros de negócio, estaríamos a falar à média de 150 a 7.500 euros. Estamos aqui a colocar exemplos que no tempo em Espanha já foram, efetivamente, todos eles alcançados. Portanto, não estamos aqui a colocar valores irreais, estamos sim a colocar valores pelos quais tem havido já compensação aqui no nosso país vizinho, ok? Vamos falar agora dos bónus de início rápido. O que é que são os bónus de início rápido? Para além dos bónus de aquisição de cliente, a pessoa que entra no negócio vai poder, no seu primeiro mês, se cumprir um dado trabalho, seja ele em aquisição de pontos e estrutura, vai optar a ganhar bónus de início rápido, ok? Alguns slides ainda estão em espanhol, eu peço desculpa, aqui está o maio com I grego, ok? A formação geral do plano de retribuição. Os bónus de início rápido. Se nos primeiros 30 dias alcançares a posição de ZC, e como eu dizia antes, para alcançar a posição de ZC tens que ter 30 pontos, imagina que para fazer esses 30 pontos tu conseguirias 10 pontos, podem ser, por exemplo, 5 faturas de luz e gás, à média de 2 pontos são 10 pontos. Tens uma pessoa direta que fez 12 pontos, ok? Alguém até que angariou uma fatura a mais ou duas que tu e conseguiu 12 pontos. Estes 12 pontos somados aos teus 10 pontos são 22 pontos. Para 30 pontos teríamos a hipótese, por exemplo, de uma segunda pessoa que entrou no negócio e que fez 8 pontos. Este exemplo é um exemplo que é muito comum, ok? Podes colocar 2 pessoas diretas, como 3, como 4 no primeiro mês, não há limite. Mas imagina que por estas duas conseguias os 30 pontos, conseguias a posição de ZC e a companhia iria-te pagar um bónus de 400 euros. O 2ZC é um bónus que é pago até 60 dias, pode ser alcançado no primeiro mês, mas se nos teus primeiros 60 dias conseguires agora ajudar aquelas 2 pessoas que colocaste antes a trazerem também 2 pessoas, cada um deles, trazer uma pessoa nova e estes, por sua vez, conseguirem os 30 pontos, por esta estrutura, com 2 ECs diretos ou indiretos, neste caso eles estão aqui posicionados no primeiro nível, receberias, além dos bónus anteriores, mais 950 euros. Um total até 1.500 euros. Vou dar aqui um exemplo para dar aqui uma gráfica do que é que poderia acontecer a alguém que no seu primeiro mês fazia 12 pontos. 12 pontos são, por exemplo, 6 faturas de luz e de gás. Eu refiro sempre as faturas de luz e gás porque são talvez as mais simples de se fazer. Esta pessoa fazia 6 clientes, ok, de luz e gás,
e colocava duas pessoas na estrutura. Uma que fez à esquerda 10 pontos e outra à direita 8 pontos. Tínhamos aqui um ZC e um bónus de 30 dias, ok? De 550 euros. 12 pontos paga 150 euros. Vais ver à frente estas comissões, como é que são pagas, e o ZC em 30 dias, mais 400, um total de 550. O que é que iremos fazer agora? Replicar o mesmo trabalho que tu fizeste. Vamos imaginar que esta pessoa que está à tua direita, direta tua, faz 8 pontos, e duas pessoas na profundidade, que seria o teu segundo nível, uma delas com 10 pontos e outro com 12 pontos. O primeiro parceiro iria receber os 400 euros do bónus de 30 dias e, por fazer à esquerda também o mesmo trabalho, com um segundo ZC qualificado, que receberia ele 400 euros se o fizesse nos 30 dias, e por desenvolveres este trabalho num período de 60 dias, irias receber tu o bónus de 2 ZC, que são mais 900 euros, um total de 1.500 euros. Está aqui uma forma gráfica que pode demonstrar perfeitamente um exemplo que permite, e de uma forma simplificada, perceber que podes receber, por um lado, bónus da construção direto e, por outro lado, bónus de construção indireto, por tu ajudares outras pessoas a alcançar a mesma posição que tu. Então o sistema não é hierárquico, nem é piramidal, porque tu, quantas mais pessoas ajudares, mais estás a ajudar os outros a ganhar, e ajudando os outros a alcançar os seus objetivos. Para o efeito só tem que ter 3 serviços e 7 pontos, refiro, cada um deles. Tu também vais alcançar posições de mérito no plano. Agora, o interessante é que, para além dos 60 dias, há mais vida, ok? Em 90 dias, se tu tiveres uma terceira equipa que faça no total 200 pontos, ok? Em 90 dias, vais receber outros 3.000 euros. E se em 180 dias conseguires que estas 3 equipas, ou 4 ou 5, consigam no total 600 pontos, ok? Em 180 dias irias alcançar a posição de diretor regional e receber um bónus acumulado de 5.000 euros. Um total de mais de 9.000 euros em 180 dias, que é um excelente arranque e uma forma muito importante para poderes-te posicionar na estrutura do plano de negócio e obter rendimentos importantes em os primeiros 180 dias. Agora, vamos falar do módulo de serviços, e para continuar a formação eu vou pedir aqui ao nosso amigo José Alberto Rocha, que penso que já está na sala. Marta, se pudesses Sim, poner... sim. já estás como anfitrião. Então, deixo o José Alberto, a sala é tua. Boa noite. Muito bem. Ora, boa noite. Conseguem ver o ecrã? Perfeitamente. Ora, estou aqui. Ora, muito bem. Pode agradecer então o fantástico trabalho do João Paulo Reis, não é? Como sempre, explica aqui o plano que é maravilha. Portanto, eu sou o José Alberto Rocha, sou de Braga, sou formado em gestão. Estou a desenvolver também a ACR como pioneiro e sabemos que estamos todos a evoluir ao mesmo tempo, e isso também é espetacular. Vamos então falar então aqui da parte dos serviços. Eu acho que os serviços, como qualquer negócio, ou os clientes, é a parte mais importante de qualquer negócio. Ou seja, sem os serviços nós não temos o negócio. Vamos ter aqui duas áreas muito importantes na parte dos serviços. Os serviços vamos ter na parte do residencial e tanto de negócios. Os pontos clientes vão variar entre 1 a 3 pontos por serviço. Na parte da energia, vamos ter aqui a parte da plenitude, em que na plenitude vamos ter a energia, luz e gás, tanto para particulares domésticos como também para empresas. E depois também temos aqui uma parceria muito forte também com a Mel Energia, em que a Mel Energia vai estar mais canalizado para um cliente que já vem da Mel, que já é cliente da Mel Televisão, AAA, TV, Net e Voz, e pode passar a sua fatura de eletricidade para a Mel Energia, com vantagens. Isso também é muito bom. O próprio sistema também já foi testado, e também testei eu, está a funcionar muito, muito bem. Mesmo com chat, pode-se colocar algumas questões. Uma parte importante, ao fechar um contrato da Mel Energia, por exemplo, vai nos permitir também fazer a simulação, e também, ao fechar o contrato, vai nos dar a possibilidade de depois lançar o resto da documentação para assinar, que é tudo depois enviado pelo próprio back-office. Depois, na parte das telecomunicações, temos então a Mel. A Mel pode ser em separado, pode ser TV, net e voz com um ou dois telemóveis, ou até mais, e também em separado. Podemos ter só, por exemplo, TV e net, podemos ter net, voz, e podemos ter então só os telemóveis, e que vamos trabalhar tanto com a MOS.
Depois aqui, na parte da agregação de clientes, é muito importante. Nós temos aqui os dois tipos de rendimentos imediatos, rápidos, ou seja, ao fazermos então este bónus é importante tanto para empresários independentes já existentes, que estejam já no projeto, ou para empresários novos. Portanto, isto todos os meses, começamos do zero e sempre, todos os meses, podemos ter este bónus. Vamos ter então aqui o empresário independente com 8 pontos pessoais, com 4 serviços, vai ganhar 50 euros. O segundo passo é atingir esses 12 pontos com 6 serviços, vamos ganhar 150. O terceiro passo, então, com o empresário independente fazendo 20 pontos pessoais com 10 serviços, ganhamos 250 euros. Esses 10 serviços, estamos a falar, por exemplo, 10 faturas de luz e gás. Fazemos rapidamente, e não é preciso tanto, não é preciso tanto para atingir os 20 pontos, e vamos ver mais à frente. O quarto passo, vamos ter aqui empresários independentes em que, ao adquirir aqui 30 pontos pessoais de clientes, vão ter aqui, com 15 serviços, vão poder ganhar 400 euros, e se fizer 40 pontos pessoais, dos quais sejam 20 serviços, vai poder ganhar 550 euros, que vão acumular também a outro bónus do EI, do início rápido. Ao colocarmos um novo empresário, um novo franchizado que também se qualifica, podemos ganhar também mais 400 euros, somando e acumulando estes 550 euros. Depois aqui na parte da plenitude, vamos ter então aqui a plenitude energia, por exemplo, para os condomínios, em que esta parte aqui vamos diferenciar a parte das potências, de 1,15 a 2,30 vai valer 1 ponto, de 3,45 de potência a 20,7 vai valer 3 pontos cliente, reparem bem, ou seja, uma fatura vai valer 3 pontos, é muito interessante. Uma potência superior a 20,7 vai valer também 3 pontos. Depois temos aqui a parte, neste caso, dos domésticos, que é o mais usual para nós aqui na rede ACR, em que vai-se também diferenciar aqui aparece potência, mas é que potência barra consumo, ou seja, ao atingir este consumo vai valer 1 ponto, ao atingir este consumo vai valer 2 pontos, e estamos a falar aqui de 0 a 1000, de 1000 a 2000, e estamos a falar isto durante um ano. Ou seja, é pegar aquele consumo que o cliente tem, multiplicá-lo por 12 meses, vamos achar aqui o enquadramento onde vai estar essa fatura desse cliente. E facilmente vamos ter aqui clientes, por exemplo, só de luz, a valerem 2 pontos, 2, 3 pontos. E isso é muito interessante aqui na plenitude. Depois, vamos ter também aqui a parte do gás, e o gás é a mesma coisa, vamos ter aqui do escalão 1 ao escalão 4, vai depender do escalão que o cliente está na fatura. Então, nós aqui não inventamos nada, é pegar no documento, que o cliente aparece na fatura, e vamos verificar isso também com as tabelas. Depois, o escalão 1 vamos ganhar 1 ponto, no escalão 2 vai valer 2 pontos, no escalão 3, 3 pontos, no escalão 4 também 3 pontos. Depois, algo também importante é a parte da manutenção. Isto qualquer empresa em Portugal também existe estes serviços de manutenção, e aqui, tanto para a parte elétrica como para a parte do gás, vai valer também 1 ponto. E estes serviços não têm fidelização, também é importante referir. Depois, a parte da maior energia, vamos ter a mesma situação. Isto vai valorizar aqui, este sim, por potências, e nas potências vai diferenciar-se os pontos, ou seja, 1,15, 0 pontos, 2,30 e 1,15 é muito raro, acho que nem garagem já há 1,15, mas a partir de 2,30 é muito fácil, 3,45 é o normal, começa a valer, então 3,45 começa a valer 1 ponto, 4,60 1 ponto, e por aí vai, até, neste caso, 2 pontos na potência 27,50. Explicar que a Mel Energia é muito interessante para clientes que já tenham Mel televisão, ok? Depois, a parte das telecomunicações. Temos aqui o M4 com 2 cartões. Vai valer aqui 3 pontos se tiver portabilidade. Se não tiver portabilidade, vai valer só 2 pontos. Um M3 com portabilidade vai valer 2 pontos. Sem portabilidade vale 2 pontos também. Uma segunda habitação também é a mesma coisa, 2 pontos. Um M1 1000, ou seja, uma net, tanto com 1000 gigas, estamos a falar aqui, também valer 2 pontos, com portabilidade do número fixo, por exemplo, aqui sem portabilidade, e o M4 2 linha, aqui vai valer 0 ponto, mas isso aqui é, digamos, é o telefone fixo, que hoje em dia já não existe em si mesmo. Depois temos aqui a parte dos telemóveis, temos aqui desde o MOSH ao banda larga limitada na parte da base de dados, neste caso nas internets móveis, em que vai valer aqui tanto 1 ponto na ilimitada, ou seja, focar
por exemplo, aqui, e temos até um preço com desconto. O preço normal é 24,90 um telemóvel com chamadas ilimitadas. Nós aqui estamos com desconto de 5 euros, está a 19,99, salvo erro. Pronto, agora vamos falar aqui da parte da Imoverse. Como sabemos, é um outro mundo, um outro negócio também, que está dentro da própria ACR. Vamos ter então aqui os bónus por prescrições, por angariações de imóveis. Um novo empresário independente que faça então 3 prescrições, 3 angariações concluídas com angariação efetiva, ou seja, com colocação no próprio sistema, vai ganhar 200 euros. Se fizer 5 angariações concluídas, vai ganhar 300 euros, e se fizer 7 concluídas, tanto nesse mês, vai ganhar 550 euros. Isto depois vem a outra comissão que eu vou falar mais à frente. Depois, nesta informação importante, vamos ter aqui as comissões pessoais de agentes Pro, temos também aqui as comissões pessoais de agências zero e temos as comissões também dos promotores e partners dentro do próprio sistema. Ou seja, até 30 mil euros em honorários vamos ganhar 80%, um agente Pro. De 30.001 a 75 mil euros vamos ganhar 90% e a partir de 75.001 vamos ganhar 100%. Nas agências Pro ou agências zero, até 30 mil euros em honorários vamos ganhar 80%, de 30.001 a 300 mil vamos ganhar 90% e a partir de 300.001 vamos ganhar 100%. Nas comissões pessoais, então, dos promotores e partners do resto do próprio ecossistema, até 30 mil vamos ganhar 80% e 30.001 vamos ganhar 90%. Depois temos aqui a parte das comissões dos angariadores, prescritores, em que até 30 mil euros em honorários vamos ganhar 20% e a partir de 30.001 em honorários vamos ganhar 25% das comissões. Depois temos aqui a parte das partilhas. Portanto, os imóveis que sejam partilhados, vai haver aqui uma comissão então de 50% para ambos. Depois aqui, enquanto que, por exemplo, nos serviços que o João Paulo Reis falou, nós temos que chegar à posição de diretores nacionais para ganhar a partir do 5º nível, aqui na parte da imobiliária basta chegar a diretor regional. Ou seja, alguém que tem pelo menos 15 pontos pessoais e tem 3 linhas com 200 pontos cada uma. Chega à diretor regional e vai abrir aqui, portanto, as comissões a partir do 5º nível e que são muito interessantes, já tem a ver com a própria rede, com o próprio crescimento, digamos, já estabelecido da própria rede. Aqui no primeiro nível vamos ganhar 5%, no segundo nível vamos ganhar 1%, no terceiro nível vamos ganhar 1%, no quarto nível vamos ganhar 1%, no quinto nível ganhamos 1% também. O RD, como eu expliquei, vai ganhar 1,5%, no RD primeira geração vai ganhar 1%, ou seja, a primeira geração quer dizer que já tem depois um mais à frente, que também é RD. Mesmo assim, esse vai ganhar 1,5% e alguém que seja RD originário, digamos assim, ainda vai ganhar 1%. O DN linha aberta, 1,5%. DN primeira geração, é a mesma situação, 1,25%. O DN segunda geração, 0,5%, o que é espetacular. Depois temos o DNS com 1,25% e o DNS primeira geração com 1%. Muito bem. Pronto, basicamente é a explicação dos serviços. Logicamente que conforme vamos mexendo na massa, conforme vamos mexendo nos próprios serviços, nas faturas, vamos perceber como é que funciona. É simples, não temos que fazer muitos clientes, não temos que andar aqui a angariar clientes todos os meses, é fazer alguns serviços e a partir daí avançar com novos franchisados e poder ganhar também residuais não só da nossa rede e não só dos nossos clientes pessoais, mas também, logicamente, da própria rede. Está bem? Muito obrigado. Está bem? Agora vou passar então aqui a palavra ao Miguel Soares. Miguel Soares está? João Paulo, o Miguel, é agora o Miguel, correto? João Paulo, sou eu que vou fazer, José. Aí vai ser o João Paulo Silva. Muito bem. Pronto, então, peço desculpa, pensava que era o Miguel Soares. Boa Então, noite. vamos avançar então aqui com o João Paulo Silva. Obrigado. Pois tenho que. Ok. Bom, boa noite. Obrigado, José.
e João Paulo, pela vossa apresentação, pela vossa magnífica apresentação, portanto, tanto na parte dos serviços, José, como João Paulo na parte do negócio. E agora cabe-me a mim, portanto, falar desta parte, como arrancar, então, aqui na ASR, Global Services. Então, quando nós iniciamos este negócio, este tipo de negócio nesta indústria, é normal que vamos encontrar várias pessoas com algumas objeções e uma delas, portanto, que é muito comum nas pessoas de dizerem eu não tenho tempo. Eu costumo dizer, e volto a dizer novamente, que as pessoas que dizem que não têm tempo são as que normalmente fazem o projeto e desenvolvem e que mais crescem, mais resultado têm. E a verdade é que nós, para desenvolvermos este projeto, não precisamos de falar com 100, 200 pessoas, em si, na verdade, apenas falar com 3 pessoas, portanto, 3 visionários como nós, e que eles vejam a mesma oportunidade que nós vimos aqui e então desenvolvam o projeto. E a verdade é que eles não precisam de dedicar 10 ou 8 horas ou 6 horas ou 4 horas por dia. Na verdade, nós podemos dedicar só 1 hora por dia. E é isto que nós devemos ou podemos dizer, portanto, quando estamos a apresentar o negócio a outras pessoas. Portanto, muitas vezes as pessoas dizem, pá, não tenho tempo porque já tenho a vida muito ocupada. E isto aconteceu comigo há dias. Apresentei um arquiteto e ele disse-me isso. E eu disse-lhe, mas durante o dia não tem meia horinha, 1 hora, que possa, digamos, desenvolver este projeto. E claro, ele teve a analisar, disse, sim, meia hora, 1 hora eu posso me dedicar a isto. Então quer dizer que nós temos tempo. E a verdade é que aqui a empresa dá-nos a possibilidade de dedicarmos 1 hora por dia, por semana, temos 4 a 5 horas por semana, e podemos dedicarmos 2 horas por dia, por semana, portanto, são entre 8 a 10 horas. Portanto, e eu há uns anos atrás, quando me apresentaram este modelo de negócio, eu percebi uma coisa. Eu, já na minha atividade profissional, eu dedicava 10, 12, 14, às vezes 16 e 18 horas por dia. Portanto, eu tinha a rentabilidade do meu trabalho e o que eu percebi é que se eu tivesse uma equipa de 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 pessoas na minha estrutura, que cada uma dedicasse 1 hora por dia, eu teria 20 a 30 horas, 40, dependendo de pessoas que eu tivesse no meu negócio, eu teria essas horas de trabalho e eu só dediquei 1 hora. Então, é este, digamos, este modelo de negócio que nós temos em mãos e é esta visão que nós podemos e devemos passar, portanto, às pessoas, em que nós podemos duplicar, quadriplicar o nosso tempo, as vezes que nós quisermos, dependendo do número de pessoas que nós temos. Então, é um negócio escalável e duplicável. E a verdade é que nós não temos que entender o negócio todo ou perceber o negócio todo, explicar o negócio todo. Na verdade, existem os especialistas que fazem essa parte. Então nós aqui só temos que falar com 2, 3, 4, 5 pessoas, encaminhá-las para um Zoom, para que depois, portanto, elas através desse Zoom possam ter um maior esclarecimento sobre realmente o que se trata o negócio e depois aí sim é que nós poderemos desenvolver e darmos uma explicação, portanto, mais ao pormenor. E então, há pessoas que dizem eu não quero ser um comercial. E a verdade é que todo o ser humano é vendedor, todos nós somos comerciais. Ainda hoje estava a ouvir uns especialistas a falarem sobre isso. Quando estamos, as crianças, por exemplo, nós, enquanto crianças, portanto, quando somos muito pequeninos, quando queremos algo e que os nossos pais não nos dão, o que é que nós fazemos? Nós choramos, insistimos e continuamos a chorar até que nossos pais possam ceder e nos deem aquilo que nós queremos. Então nós já estamos a ser comerciais, já estamos a implementar a nossa verdade. E nós já o fazemos isto inconscientemente. Simplesmente, quando falamos de um produto em que vamos agregar valor a outra pessoa, muitas vezes temos um entrave, achamos que a pessoa nos vai rejeitar. Então há muito ser humano que lida muito mal com a rejeição. E a verdade é que nós aqui não temos que ser comerciais. Um comercial, por exemplo, eu dou-vos dar um exemplo dos meus comerciais na minha empresa, eles têm que trabalhar todos os dias, vão para a Espanha todos os dias, trabalham 12, às vezes 14 horas. E portanto, para que chegar ao fim do mês, eles têm um ordenado e depois têm comissões. E às vezes têm 2 e 3 ordenados de comissões. Mas todos os meses têm que fazer isso. E então têm que visitar entre 20, 30, 25 clientes, mas às vezes 35 no máximo conseguem visitar por dia. E todos os meses eles têm que fazer isso. Aqui na ASR nós não estamos a pedir comerciais nem nada do género. Simplesmente estamos a dar uma oportunidade e é isto que nós
devemos passar às pessoas a quem apresentamos o negócio. Estamos a dar a oportunidade de cada um de nós, através de 25 a 30 serviços, portanto 25 faturas, 30 faturas no geral, em toda a nossa vida de negócio, possamos criar aqui um negócio gigantesco, duplicável e escalável. Portanto, a empresa não nos pede que sejamos comerciais. Através do nosso entorno, nós somos os nossos próprios clientes. Mas também vamos encontrar muitas pessoas, portanto, na nossa caminhada, que vão dizer que este sistema é um sistema piramidal, portanto, e vocês, muitas vezes, aconteceu comigo e acontece com todos nós, quando não temos o conhecimento necessário, portanto, o facto de que a pessoa nos diga isso, muitas vezes até nos põe em dúvida. Mas a verdade é que hoje toda a estrutura que existe no mercado, toda ela é piramidal, não é? Começando pelo governador do país, não é? Pelo primeiro-ministro, pelos deputados, ministros e por aí vai, até chegar, digamos, ao trabalhador, que somos nós que alimentamos a máquina. Aqui é completamente diferente. E, à parte disso, nós temos parcerias com empresas, como vocês já viram, entre Plenitude, Mel e outras empresas, portanto, onde a empresa está a operar, mesmo no mercado espanhol, que são empresas gigantescas e empresas auditadas que eliminaria logo, portanto, a possibilidade de fazerem parceria com a ASR, caso fosse um esquema, uma pirâmide. E a verdade é que existe uma legislação, portanto, nacional e internacional, onde está regulamentada, digamos, a forma de venda direta, onde nos permite, com os serviços que nós já ganhamos, já pagamos e que nos dá uma possibilidade de ganhar dinheiro, portanto, criar um negócio. E temos depois, por outro lado, os fundadores da empresa, o empresário de muito sucesso, Sérgio Ortega, e o Sr. Alfredo Pérez, portanto, presidente de um grupo de várias empresas com milhares de funcionários, portanto, não tinha necessidade nenhuma de criar aqui um sistema que não fosse legal. Portanto, isto para eliminar qualquer dúvida daquelas pessoas que dizem que isto é um esquema. Portanto, é normal que, eu costumo dizer que se eu vou perguntar ao padeiro como é que se faz uma ligação de eletricidade, ele vai dar a opinião dele, mas ele nada percebe disso. E isto é exatamente igual. Quando falamos de um assunto que a pessoa não percebe, ela vai dar sempre a opinião dela, mas a opinião muitas vezes é baseada naquilo que ela ouve, naquilo que ela não entende. Então vamos, quando isto acontecer, temos que sempre ir buscar a verdade à fonte, portanto, à empresa que entende e que tem conhecimento sobre a área. Bom, então, como é que nós podemos arrancar com este sistema? Então, é muito simples. Vocês fazem duas listas, portanto, duas listas de possíveis sócios, e esses sócios são portanto, o vosso maior ativo, que é o vosso telemóvel, onde vocês têm todos os vossos contactos, sem pré-julgar, porque todas as pessoas são válidas, e isto, eu digo isto e volto a dizer, já disse isto no passado e volto a dizer, eu, quando me apresentar esta indústria, há uns anos atrás, eu era uma pessoa que trabalhava muitas horas por dia, mais de 12 horas por dia, e a pessoa a quem, quando estávamos no grupo de amigos, a pessoa a apresentar o negócio não se dirigiu a mim, simplesmente se dirigiu aos meus colegas, que estávamos portanto, na mesa, e eu fui o único que prestei atenção ao negócio, e hoje sou o único que desenvolve esta indústria. Todos os outros nunca não quiseram fazer o negócio. Então, a pessoa, no fundo, ela pré-julgou-me, e é isto que nós não devemos fazer. Os outros eram os que mais tempo tinham para fazer o negócio, eu era a pessoa que menos tempo tinha e sou, digamos, o que fiquei apaixonado por esta indústria. Então, devemos fazer duas listas de sócios, possíveis sócios, e uma lista com os possíveis clientes. E aquelas pessoas, aqueles contactos que vocês têm, em que eles dizem, pá, não tenho tempo, ou isto não é para mim, ou até não é a altura certa, pelo menos podem ser vossos clientes. Então digam, olha, já que não é o momento certo ou não é a altura certa, pode ser meu cliente. E de certeza que ele vos vai dizer que sim. Então, dessa forma, vocês criam a vossa lista, digamos, de novos empresários e novos clientes. Então, o objetivo é muito simples, criar entre 25 a 30 serviços no vosso plano de carreira. Então, esses serviços podem ser da nossa própria casa, como o José Alberto falou, dos serviços, os serviços de gás, de luz, TV, net, voz,
pode ser da casa dos nossos pais, da casa dos nossos sogros, portanto, dos nossos irmãos, dos nossos primos, dos nossos amigos. Então vocês percebem que muito rápido nós temos aqui 25 a 30 serviços, portanto são 25 a 30 faturas, que é aquilo que a empresa nos pede na nossa carreira, portanto, do tempo que nós quisermos desenvolver este projeto. Então é muito simples. Bom, e depois temos então também os bónus de aquisição de clientes pessoais. Portanto, o José já falou sobre isto. Penso que sim. Tá? Pronto, mas eu volto a falar deles. Então, a empresa dá-nos a possibilidade. Vamos falar disto aqui porque não tem nada a ver com aquilo que eu estava a falar. Então, temos os possíveis sócios, que, portanto, o objetivo é 3 sócios. Então, esses 3 sócios é, como eu vos disse, sem pré-julgar, todas as pessoas são válidas e aqueles que vocês entendem que são empresários muito ocupados, falem com eles. E se não tiverem o conhecimento suficiente, falem com uma pessoa que tenha mais conhecimento para que lhes apresente, portanto, esta oportunidade. Então, a vossa lista é de 100 pessoas, criar uma agenda de contactos e esses contactos podem vir também das nossas redes sociais, porque na verdade nós temos, e é verdade isto, nós estamos, maior parte do tempo, eu vejo isto muitas vezes a conduzir, eu vou a conduzir, muitas pessoas vão a conduzir e vão ao telemóvel. Não se deve fazer, mas fazem-no. Então quer dizer que nas redes sociais nós temos uma série de contactos, não façam a conduzir, mas sim quando pararem, e vocês conseguem muito rapidamente criar aqui uma rede, já que há pessoas que têm dificuldade em fazer o contato com os amigos da sua lista de telefone, contactem através das redes sociais aquelas pessoas que vocês conhecem para que possamos apresentar então esta oportunidade. E então, para convidar, como é que nós podemos fazer para convidar para uma apresentação? Então, quando nós estamos a fazer um contacto, de uma primeira, digamos, num primeiro contacto, nós não devemos apresentar o negócio logo, diz, olha, porque é o que acontece muitas das vezes, a pessoa, eu já fiz isso no passado, ligamos com a pessoa, muitas vezes a pessoa até está, nós estamos ao telemóvel, não é? Não sabemos onde é que a pessoa está, seguramente a pessoa até está debaixo de um carro a apertar um parafuso, se for um mecânico, ou se for um eletricista, está a consertar alguma situação, ou às vezes a pessoa até está a cozinhar, esteja onde a pessoa estiver, e a pessoa não vai prestar atenção àquilo que vocês estão a dizer. Porque vocês o que devem fazer é criar curiosidade. Então ligam à pessoa, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo desta, como está aqui na mensagem muito simples, do género: Olá João, como estás? Estás aberto a avaliar um projeto em paralelo ao teu trabalho ou ao teu negócio? Do género. E a pessoa vai dizer, mas de que se trata? E vocês dizem, é algo muito interessante, de certeza que tu vais gostar, mas neste momento eu não te posso explicar porque ainda não tenho o conhecimento necessário. Eu prefiro que tu vejas uma apresentação e convido a que estejas presente numa apresentação. E a pessoa, se for como eu, por exemplo, que é curioso, de certeza que vai querer assistir à apresentação para perceber de que se trata. Então, é muito simples. Portanto, o vosso trabalho é este, é fazer a seleção dos vossos top 30 e convidar as pessoas para uma apresentação e depois dar esse seguimento. Portanto, sem explicar nada de nada. A pessoa depois, na apresentação, ela vai, digamos, ter um esclarecimento geral, portanto, porque vai ter um princípio, meio e fim, onde ela vai poder fazer, digamos, uma ligação de todo o sistema. E vocês por telefone, se falarem, digamos, algumas situações, a pessoa não vai perceber nada. Vocês já têm dúvidas, que vocês ainda não têm o conhecimento, imaginem a pessoa do outro lado, mais dúvidas vai ter. Então é simples, convidem, portanto, criem a curiosidade, mas não apresentem nada, não falem nada e depois sim, a partir da apresentação, portanto, onde a pessoa assiste a um Zoom, como hoje já assistimos, e depois sim, damos o seguimento. Então, o seguimento é este. Ligamos à pessoa, portanto, no dia seguinte, convém ligar o mais rápido possível, no dia não, vamos dar tempo à pessoa para analisar naquele dia, mas no dia seguinte devemos telefonar porque a informação ainda está fresca, ainda está presente, e então perguntamos à pessoa, e então, isto faz sentido para ti?
E muitas vezes a pessoa diz, sim, mas preciso saber mais. Isto aconteceu comigo, já durante estas semanas, pessoas a quem eu fiz a apresentação, ou pessoas que assistiram à apresentação, e eu depois entrei em contato com elas e perguntei-lhes se fez sentido para elas aquilo que elas viram. E elas disseram que sim e quiseram saber mais. Então eu reuni com elas. Mas depois existe também aquelas pessoas que dizem, olha, não quero saber mais, pá, isto não me interessa, não tenho tempo para isto. Então essas pessoas vamos pelo menos pedir para que possam ser clientes. Olha, mas importas ser meu cliente? Não, não quero, pá, não quero saber disto para nada. Então façam o seguinte, desejem-lhe boa sorte, agradecem-lhe por, portanto, pela sinceridade deles e seguem o vosso caminho. O que vocês não devem, e isso digo isto porque já vi isto ao longo do tempo, deixar que a decisão daquela pessoa vos possa afetar, ok? Porque o vosso foco, o vosso desejo é vosso, não é da pessoa. O vosso sonho é vosso, não é daquela pessoa. Seguramente o sonho daquela pessoa é trabalhar durante 22 dias, ganhar 1.500 ou 1.200 ou 1.000 euros por mês e está na sua zona de conforto e não quer mais nada na vida. Mas vocês são pessoas que querem ganhar 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 mil, 30 mil, o que seja. Então sigam o vosso sonho. Não deixem que a parte negativa ou não da outra pessoa vos impeça de sonhar e continuar a vossa caminhada. Então, vamos next, próximo. Portanto, quando a pessoa diz que não, ok, obrigado pela tua presença, obrigado por estares presente, obrigado pela tua sinceridade, desejo muita sorte e next, não dizemos e pronto, seguimos para outra e esquecemos aquela pessoa. Então, depois temos aqui os bónus de início rápido, portanto, como o João Paulo já falou, portanto, de corredor de zona, portanto, nos primeiros 30 dias que podemos ganhar 400 euros, mais os 150 dos serviços. Temos depois os bónus portanto, temos o empresário 30 dias, coordenador de zona, depois com 2 coordenadores de zona na nossa estrutura que tenham alcançado o seu bónus de 400 euros cada um, mais os bónus de clientes, portanto, faz aqui os 950 euros, e depois temos o bónus de coordenador regional, que são os tais 3.000 euros em 90 dias, em 75 pontos em cada linha, nas 3 linhas, então chegamos a este bónus. E o bónus de diretor regional são, portanto, 3 linhas também, em cada linha deveremos ter 200 pontos e aqui ganhamos 5.000 euros. Portanto, aqui, em 180 dias, a empresa dá-nos a possibilidade de ganhar 9.500 euros. Portanto, 9.500 euros, muita gente, muito pouca gente ganha este valor ao fim de 12 meses de trabalho, ou 11 meses de trabalho. Bom, então, como é que se processa este bónus? Então, temos aqui, portanto, nós fazemos 12 pontos, e nestes 12 pontos, depois damos a possibilidade a uma pessoa portanto, também fazer os seus 10 pontos, damos a possibilidade a outra pessoa, um empresário independente, de fazer 8 pontos, e então aqui ganhamos 400 euros por chegarmos a esta posição portanto, de estar qualificados, que é aquilo que a empresa nos pede, faz 30 pontos e eu pago-te 400 euros, portanto, trazemos clientes para a empresa, ela paga-nos 400 euros, mas depois, se nós fizermos mais alguns pontos, portanto, fizermos os 12 pontos, em vez de fazermos 7 pontos, a empresa paga-nos mais 150 euros por esses pontos. Mas depois, no segundo mês, isto em 30 dias, a empresa diz-nos, se ajudares outra pessoa a qualificar-se como tu te qualificaste, eles vão ganhar, ele vai ganhar 400 euros, e então podes ajudar uma segunda pessoa a fazer o mesmo, portanto, ela qualificar-se com os seus 30 pontos, portanto, ela pode ter 10, pode ter 8, pode ter 7, que é o mínimo, ou pode ter os pontos que ela quiser. Então, ela ganhando, fazendo os 30 pontos nesses 30 dias, portanto, ela ganha 400 euros, e vocês aqui ajudaram 2 pessoas a qualificarem-se com os 30 pontos cada um, como disse, que cada um pode fazer os 30 pontos, ou então ajudar 2 pessoas a que entre os 3 façam os 30 pontos, vocês ganham, portanto, em 60 dias, 1.500 euros. Portanto, é fantástico porque vocês investiram um valor muito reduzido e em 60 dias ou em 30 dias já repararam a licença, e em 60 dias vocês, portanto, já estão a ganhar 1.500 euros. Então, a ASR
ela marca a diferença, portanto, e a diferença não está na forma de trabalhar, mas sim na velocidade como se trabalha. Bom, então depois temos aqui a parte do rendimento residual. Numa primeira fase, portanto, como é que ele se processa? Portanto, nós vamos trazer os nossos clientes pessoais, portanto, aquelas 25 faturas a 30 faturas, e, portanto, aqui neste exemplo, com 20 clientes, é uma faturação aqui em média, a empresa estipula 20 euros de cada fatura para o residual, portanto, não importa se a empresa, se a fatura é de 70, 80 euros ou de 50, há uma média aqui e vamos a uma média de 20 euros, vocês têm aqui um total de residual por estas 20 faturas de 40 euros. Portanto, no vosso primeiro nível, isto não é um sistema duplicável, vocês falam com 4 pessoas no vosso primeiro nível, apresentam um projeto a várias pessoas, mas 4 fazem a adesão e cada uma delas tem 20 clientes, então vocês têm uma faturação de 2.000 euros. A 2%, no primeiro nível a empresa paga-vos 2%, então temos aqui 40 euros de faturação. Portanto, no vosso primeiro nível, a 20 clientes, vocês estão a receber aqui 10% de faturação, sobre a vossa faturação de residual. No segundo nível, portanto, o sistema é duplicável, 4 pessoas rapidamente estão 16, portanto, cada uma vai fazer o que vocês fizeram, então rapidamente vocês têm 16 pessoas. A 20 clientes cada uma, estamos a falar de 320 clientes, 6.400 euros de faturação, e aqui a empresa paga-vos 3% neste nível do residual. Tem aqui 192 euros. Num terceiro nível, você já tem 64 pessoas, 1.280 clientes, 32 mil euros de faturação, a 3% já tem um valor residual de 960 euros. Imaginem que neste nível já estamos a falar praticamente do ordenado mínimo aqui em Portugal. Ou seja, eu dei a possibilidade aqui a algumas pessoas de desenvolver o seu projeto, trazerem alguns clientes e eu aqui, como posso fazer isto num, 2, 3, 4, 5 meses, num ano, eu estou a ganhar um ordenado mínimo de valor residual, mês após mês. Num quarto nível, aqui a empresa, portanto, já com 256 novos agentes, empresários independentes, tenho 5.120 clientes, 128 mil euros de faturação e aqui também recebo 3% de faturação sobre este nível e já estou a falar de 3.840 euros. Portanto, no quinto nível, temos 1.024 agentes independentes, empresários independentes, 20.480 clientes, 512 mil euros de faturação e temos um valor residual de 20.480 euros. Somando este valor todo, estamos a falar de 25.600 euros. Bom, podemos fazer isto um ano, 2, 3, 4, 5 anos. Em Espanha, isto já é uma realidade. Estão há 2 anos, portanto, com este negócio, portanto, a empresa tem 2 anos, portanto, já é uma realidade. E isto vai depender sempre de cada um. Agora imaginem que para vocês criar, digamos, este modelo de negócio com esta quantidade de empresários é difícil. Vamos pôr 50%. Mesmo assim, 50% estamos a falar de 12.800 euros. Agora imaginem 25% de resultado, deste resultado. Mesmo assim, são 6.400 euros. Portanto, para quem ganha um ordenado mínimo e tem que trabalhar 22 dias, se dedicar 1 hora por dia a esta indústria, vocês vão ver que estes resultados que nós estamos aqui a ver, mais rápido aquilo que vocês pensam, vocês vão alcançar. E eu digo porque ao longo da vida já vivemos isto, e então, portanto, é real, não estamos aqui a sonhar, ok? Bom, depois temos aqui então o poder e esta linha que nós vamos ver aqui mostra, portanto, o poder da duplicação do rendimento residual. Numa primeira fase, portanto, nós estamos a criar a nossa carteira de clientes e vamos, portanto, os bónus mais significativos são os bónus de aquisição de clientes, portanto, os empresários independentes que se qualifiquem, a empresa vai nos pagar um X valor, e então vamos ganhar aqueles backs de equipa que o João Paulo falou. Então, nessa fase inicial, são esses bónus que dos 100, 200, 300, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 7.000 euros e por aí vai. Mas depois,
ao longo do tempo, portanto, essa carteira de clientes ela vai somando, e como nós vimos no exemplo agora anterior a este, portanto, quando estas duas linhas se cruzarem, quer dizer que quando o valor residual for muito superior ou superior aos bónus de aquisição de clientes, portanto, nós criamos, digamos, aquela renda passiva, a nossa independência financeira, onde, para ganharmos dinheiro, não precisamos de ter uma ação nossa, dedicação nossa, porque a carteira de clientes que nós fizemos vai gerar uma renda mês atrás mês após mês após mês. Portanto, como se fosse como é que se diz? Um direito de autor, onde eu escrevi um livro e esse livro é vendido todos os meses ou todos os dias, sempre que se vende esse livro, vou ganhar um royalty. E aqui é similar, portanto, um trabalho feito uma vez, todos os meses esse serviço vai ser pago e vai-me dar aqui uma renda residual mês após mês. Bom, digamos, esta foi a minha formação. Agradeço, portanto, pela oportunidade que me deram de estar aqui a ajudar, portanto, no esclarecimento maior sobre, digamos, como é que nós podemos desenvolver aqui este projeto e fazer os nossos clientes e então criar a nossa equipa. Obrigado a todos e vemos amanhã na apresentação das 9.